Entendendo os conceitos de criptografia em trânsito versus criptografia em repouso. Então, a criptografia em trânsito, também conhecida como Data in Transit, ela serve para proteger os dados enquanto eles estão sendo transmitidos de um ponto ao outro. Então, alguns exemplos que a gente poderia dar seria a gente acessando uma aplicação web, teria a comunicação em trânsito das informações que a gente está acessando ou transmitindo entre o nosso navegador e o servidor, né, entre o nosso navegador e a API, por exemplo. Então, um exemplo de criptografia em trânsito seria o próprio HTTPS, o próprio SSH, enquanto a gente está enviando comandos e recebendo o output daquele comando, por exemplo, através do SSH, tem que rolar uma criptografia em trânsito aí para quem possivelmente possa interceptar essa comunicação e não consiga ler e entendê-la, certo? E outro exemplo clássico também seria o próprio uso aí de VPN, que criptografa aí todo o conteúdo, né, que está sendo passado em trânsito da nossa máquina até a VPN em si, né, até a VPN em si, e a VPN aí depois faz o encaminhamento para o servidor web ou para onde aquela informação tem que ir. Criptografia em repouso, também conhecida como Data at Rest, é basicamente utilizada para proteger os dados armazenados. Então, em repouso normalmente está relacionado com armazenamento, né? Proteger os dados armazenados em disco ou qualquer meio persistente, né? Armazenamento no geral, como HDs, SSDs, bancos de dados também, backups, entre outros exemplos, tá? Então, a gente poderia citar justamente bancos de dados que têm criptografia nativamente, então existe essa utilização de criptografia em bancos de dados, até mesmo no momento que aquele dado foi inserido no banco de dados, ele já é criptografado e inserido de forma criptografada, ou quando aquele dado tem que ser lido, né, ele tem que passar pelo processo de descriptografia, por exemplo. Outro exemplo seria a própria criptografia do disco do Windows, usando o BitLocker, então seria uma utilização, arquivos criptografados com AES no geral, e também armazenamentos como um todo, por exemplo, criptografia em buckets, em cloud, por exemplo, quando a gente vai armazenar um arquivo em S3, em buckets da Azure, a gente pode armazená-los usando criptografia em repouso também. Basicamente, as vantagens então de cada um. A vantagem de uma criptografia em trânsito seria proteger contra ataques de man in the middle ou machine in the middle, então para possibilitar que quem consiga interceptar essa comunicação que consiga ler ela também. A criptografia em trânsito também garante confidencialidade dos dados durante a transmissão, justamente com a ideia de proteger contra man in the middle. E também a criptografia em trânsito é essencial para ser utilizada em, por exemplo, redes públicas ou não confiáveis, certo? Então, quando a gente está no Wi-Fi, é muito recomendado que a gente utilize uma VPN justamente para criptografar o arquivo que está em trânsito. E aí, vantagens da criptografia em repouso, bom, ela protege que as informações estejam, né, e permaneçam confidenciais, mesmo que aconteça um roubo físico do dispositivo. Então, se por exemplo você tem a criptografia de disco com o BitLocker, mesmo que o seu computador seja roubado, né, se a pessoa não tiver posse da chave que foi utilizada, né, da chave que foi utilizada para criptografar o BitLocker, utilizada com o BitLocker, né, para criptografar os arquivos, ela não vai conseguir ler essas informações. Então seria essa uma vantagem. Outros usos, por exemplo, a criptografia em repouso garante que haja segurança mesmo que o meio de armazenamento seja comprometido e não só fisicamente. Então, por exemplo, o atacante foi lá e conseguiu acessar o bucket C3, se ele não consegue acessar a chave para descriptografar o arquivo, ele não vai conseguir ler os arquivos que estão lá armazenados. E também a criptografia em repouso ela é muito requisitada em compliances, tá? Em requisitos de compliance. Então, para seguir a LGPD, para seguir a GDPR, PCI DSS, muitas vezes, né, os requisitos eles implicam em que você tenha que criptografar certos tipos de informações, até mesmo em repouso. Então, basicamente, essa seria a diferença. E aí, só para concluir essa parte de algoritmos simétricos e assimétricos, dando um resumo geral dos dois tipos de criptografia. A criptografia simétrica utiliza uma única chave, como a gente viu. A assimétrica usa um par de chaves, pública e privada. A simétrica tem com velocidade alta, então ideal para grandes volumes, criptografar grandes volumes de dados, enquanto a assimétrica a velocidade já é um pouco mais baixa, ela é mais custosa computacionalmente, necessita mais processamento. O desempenho da simétrica é mais eficiente e mais rápida, enquanto a assimétrica é um pouquinho mais lenta, só que ela é mais segura para troca de chaves e autenticação. Justamente a distribuição de chave da simétrica necessita de um canal seguro para compartilhar essa chave, porque se essa chave for interceptada, a criptografia também cai por terra, enquanto a assimétrica usa
a chave pública que pode ser livremente distribuída. Então ela tende a ser um pouco mais segura nesse sentido de transmissão das chaves. A escalabilidade da chave do algoritmo simétrico é ruim. Então, quanto maior a rede, quanto mais usuários a gente tem, cada usuário precisaria de todas as outras chaves das outras máquinas, por exemplo, falando de uma rede interna. Então, a escalabilidade da chave simétrica é ruim, enquanto a chave do algoritmo simétrico é ruim, enquanto o algoritmo assimétrico é excelente, porque cada usuário precisa somente do próprio par de chaves público e privado. Em caso ele queira conversar e criptografar a informação para outro usuário, ele basta utilizar a chave pública daquele usuário específico, daquela aplicação específica. E aí, alguns exemplos reais, então. No algoritmo simétrico tem a criptografia de disco, que seria aí um exemplo de criptografia em repouso que a gente acabou de ver, criptografia de backups, arquivos, e aí exemplos de em trânsito, por exemplo, teria os dados em TLS, que é utilizado no HTTPS, e o SSH, que a gente deu como exemplo também. E do uso real de algoritmos assimétricos, a gente tem certificados digitais, HTTPS, assinatura de e-mails e também a autenticação do usuário, já que com o uso de chaves de algoritmos assimétricos, a gente consegue validar, por exemplo, a autenticação e se de fato aquele usuário, por exemplo, é o dono daquele arquivo baseado na chave privada, baseado na chave pública. A gente consegue fazer essa validação. Percebam que, por exemplo, tem aqui dados em TLS, que é utilizado no HTTPS, e também certificados digitais, que também é utilizado em HTTPS. Muitas aplicações, por exemplo, o próprio HTTPS, utiliza os benefícios dos dois tipos de algoritmos, certo? Então, por exemplo, no HTTPS, a gente precisa de uma comunicação rápida, certo? Porque é uma comunicação de aplicação web, então a gente precisa que aquela informação seja rápida para o usuário final não desistir de usar, por exemplo, né, a nossa aplicação, enfim, utilizar como usuário final, porque se for muito lento ele vai desistir de utilizar. Só que a gente também precisa transmitir a chave de uma forma segura. Então, transmitir a chave de uma forma segura é algoritmo assimétrico. Agora, fazer a comunicação de forma rápida é algoritmo simétrico, né? Velocidade alta e distribuição segura de chaves. Por isso que, por exemplo, a comunicação HTTPS funciona assim. Primeiro, utiliza-se a criptografia, o algoritmo assimétrico, como meio de comunicação para transmitir a chave secreta. Então, a chave secreta ela é criptografada através do algoritmo assimétrico para compartilhar qual vai ser a chave secreta, e a partir do momento que os dois lados, tanto a aplicação web, tanto o usuário final, tem a posse daquela chave secreta de um modo seguro, aí daí em diante utiliza somente a criptografia simétrica. Então, resumindo, criptografia assimétrica para compartilhar e distribuir a chave, para tanto o usuário final, tanto a aplicação web terem a mesma chave e saberem qual chave utilizar, e depois disso, chave simétrica por causa da velocidade para ter uma comunicação efetiva aí a nível de uso de aplicação web. Beleza? Então seria aí um exemplo que usa os benefícios dos dois algoritmos.